Olá, amigo Urives. Nós vamos passar algumas informações do entorno para crianças e suas principais descrições, né? E um apanhado geral do que a máquina pode fazer, tá ok? Esse é o modelo que nós estamos trabalhando. Estamos no ano de 2023 e em 2023 esse é o modelo. O que você pode sentir talvez como uma diferença é o motor, né? O motor desse ano é esse modelo aqui, que muda com relação aos anos anteriores, né? Outros modelos têm uma proteção, outros modelos é um modelinho verde, um modelinho amarelo, mas atualmente o conteúdo que a gente está trabalhando é esse. Tá? Parte mecânica, que é o que você vai trabalhar efetivamente, é a mesma. Então, os treinamentos valem para qualquer versão que o senhor tenha aí. Tá? Então, o que vai mudar mesmo é o motor. Outra parte componente do equipamento são os volantes. Esse volante, o movimento que você vai fazer na, na máquina vai variar muito da peça que você vai precisar usinar. Então, essa parte a gente vai deixar melhor explicado em vídeos específicos. Inclusive já tem vídeos gravados mostrando o movimento correto das mãos quando você for usinar uma peça interna ou externamente. Tá? Outra coisa também que é bom comentar é a fixação desse monitor. A fixação dele pode ser feita se você tiver uma bancada parafusando diretamente aqui na madeira, ou você pode usar um sargento, ou um grampo, né? Pode para travar, porque fica mais fácil você trabalhar com máquina fixada. Apesar dela estar emborrachada, o pezinho emborrachado, é bom fixar ela para você ter uma melhor firmeza. Um sargento, um grampo de marceneiro, às vezes já ajuda. Tá? Bom, e aqui nós temos o castelinho. No castelinho você vai ter o castelo, né? A tornearia, é onde você vai colocar as ferramentas. Então você tem três parafusos. Como que você usa? Dependendo do que você for usinar, você vai usar ou esses dois parafusos e vai prender a ferramenta, ou você vai usar esses dois parafusos aqui e vai travar a ferramenta. Sempre ela tem que estar com calço. O calço vai junto no kit para você ter a altura. Sempre a ferramenta nossa tem que ficar na parte superior, máxima possível. Por isso que vai o calço. O calço vai deixar na altura correta, para você só colocar a ferramenta e trabalhar. A forma como você vai trabalhar isso, vai explicar em outros vídeos. Ok? Outra peça também faz parte é o eixo. No eixo, você vai usar para tanto travar o bocal, que é para a usinagem interna, ou para você travar também a pinça de usinagem externa. Então você vai travar aqui a pinça, né? Então, também vai ser explicada a forma correta de você fazer o tratamento. Aqui nós temos a polia. A polia nada mais é, ela vai pegar a velocidade do motor, que, que é bem mais alta, e com a polia vai deixar ela aproximadamente com 1000 RPMs, que é a rotação ideal para trabalhar com esse material, com essas ferramentas. Tá? Uso de travamento, essa é uma peça que você usa muito, porque você usa tanto na usinagem interna quanto externa, né? Então, precisando fazer usinagem externa, você vai usar, interna vai usar. Então, vai ter um calço aqui atrás, se você for trabalhar com a usinagem interna. Você não vai usar calço se for externo. Mas também isso a gente vai explicar aqui, tentar dar um resumo rápido.
Essas são as duas formas de travamento, fuso de travamento. Então, do lado direito, quando você for trabalhar na parte com a usinagem interna, você vai colocar esse calço que vai junto. Para quê? Para dar a distância certa para encaixar o bocal e a pinça e não ficar com sobra para cá de parafuso. Por isso que é colocado esse distanciador. E na usinagem externa já não. Do jeito que ela veio, você vai colocar na parte esquerda do todo, encaixa, e aqui você já vai travar a pinça e o cone expansivo. Tá? O kit vai com 10 pinças para a usinagem externa. E usinagem externa, o que quer dizer? É para o lado de fora da aliança. Então, tudo que faz usinagem externa, você já veja que é a parte externa, a parte de fora da aliança. Para travar ele, você vai precisar também do cone expansivo. O cone expansivo faz o quê? Basicamente é isso. Você está com a pinça aqui assim, o cone expansivo vai ser colocado. À medida que você vai entrando com o cone, ele vai abrindo. O que ele for abrindo, ele vai travar a aliança que você colocou. Porque sempre você tem que colocar uma medida um pouco menor, né? Da pinça tem que ser menor que a aliança. Nunca pode ser o contrário. Então, você sempre vai colocar a pinça, ela vai estar folgada. Quando você for colocando por expansivo, ele vai expandir. Tá? Mas tem que obedecer, ele pode expandir até no máximo 1 milímetro. Nunca force mais do que 1 milímetro, porque você pode danificar o cone, a pinça. Tá? Aqui nós estamos demonstrando como que é feito o encaixe, né? Você vai pôr nesse sentido, você vai encaixar o parafuso aqui. Esse parafusinho que vai aqui junto, você vai retirar, tá? No dia que for trabalhar, esse parafuso, na verdade, é para você vai pegar esse parafusinho e vai usar para travar aqui, ó. Também vai ter vídeo explicando sobre como fazer isso da forma correta, tá? Mas é para você ter uma noção como que é feito o encaixe. Bem, e aqui nós estamos mostrando justamente isso, como é feito o encaixe, a montagem, né? Toda essa montagem das pinças externas com cone expansivo. Vai ficar nessa ordem. Então você vai encaixar a parte esquerda, esse, esse lado aqui, né? Vai colocar desse lado, vai colocar aqui desse lado, encaixar o uso, né? Então você vai encaixar e desse lado você vai colocar a pinça e depois cone expansivo até ele travar. E à medida que você for girando e travando, ele vai abrindo e vai travar a aliança. Aqui nós mostramos aqui como é na prática o encaixe, ó. Então você já colocou ele aqui, já tá, você vê que ela já deu uma distância que vai fazer o travamento. Pinça de usinagem interna. Esse é o kit, vem 8 pinças, o bocal e o distanciador. Isso vai vir num saquinho separado. Tudo isso vem separado na hora que você compra o equipamento. Então, com isso você já tem o kit já pronto. Como é feita a montagem? A diferença da externa é que aqui eu vou colocar o distanciador desse lado esquerdo, né? Já vou vir eu já venho com, com o fuso, com esse distanciador de um lado, no lado esquerdo, e do lado direito eu vou encaixar o bocal e depois eu vou colocar a pinça interna. Tá? Também será explicado em outros vídeos o passo a passo dessa montagem. Isso aqui é só uma geral. Também vamos ter explicações sobre as ferramentas, tá? Mas, rapidamente passando, essas são as ferramentas que já vão acompanhar. A primeira que eu vou falar é essa daqui, que ela faz um friso, né? Que é ela faz esse friso, é próximo a 1 milímetro essa distância, esse tamanho aqui de friso. Desse lado, se você precisar aumentar o friso, você pode usar essa ponta aqui. Então, normalmente o pessoal faz o quê? Faz um friso na região de que quer, e depois vem com essa ferramenta, com essa pontinha, e vai fazendo o movimento para
e aumentando o tamanho do friso, né? Aquelas alianças do modelo estilo Bulgari é muito usada, você usa muito essa ponta. Lembrando também que as pontas da ferramenta, estando afiada, você pode usar para outros tipos de desenho. Isso aqui eu estou passando só um básico, né? Mas você vai perceber que a ponta da ferramenta pode ser usada para várias formas, né? Tem pontos que você usa melhor, por exemplo, essa ponta aqui, com esse lado aqui, você consegue fazer o chanfro lateral também, né? Ou você pode quebrar o cantinho, uma pequena pode quebrar também, ou fazer um chanfro mesmo, né? Com uma 90 graus você consegue fazer. Essa ponta aqui você tem que tomar cuidado. Você só pode entrar com ela nesse sentido. Nunca pode ir avançando lateralmente, porque ela é muito fina e ela quebra facilmente. Então aqui é só para você entrar e fazer o friso, tá? Essa outra ferramenta é usada para fazer o lado interno, né? E lado externo ela faz uma usinagem reta. Então, também vai ter vídeo explicando como fazer a usinagem reta da aliança, tá? Então essa ferramenta faz isso. Essa daqui faz três partes, na verdade. Na verdade, você usa essa ponta aqui para fazer metade do raio, né? Vamos supor que você tem uma aliança de mais de 10 milímetros, né? 11, 12 milímetros. Você usa de um dos lados, você vai colocar a ferramenta, vai fazer metade do raio, e a outra metade do raio você faz aqui com essa outra parte, tá? Então, como as ferramentas têm 6 milímetros de tamanho, são bits de um quarto, então você consegue fazer até 12, 12 e um pouquinho, tá? Então você vai fazer metade do raio desse lado, metade do outro. E aqui nós acrescentamos mais uma, que aí nós colocamos um raio direto de 10. Então, se você precisar fazer externo direto, com 10 milímetros, essa ponta já vai fazer, você não vai precisar fazer em duas partes. Essa, se você tem que fazer, por exemplo, uma de 8, uma de 7, e precisar fazer em duas partes, né? Porque não vai ter uma específica de 6, de 7, de 8. Então você faz em duas partes daqui. Ou você precisa fazer de 12, você usa essa daqui. Ferramenta côncava e convexa. Essa daqui é uma ferramenta que serve para várias coisas. Serve para você usinar, tanto fazer o efeito, né, arredondado para dentro, como você também pode usar para facear, para fazer um passo na aliança. Ela fica muito bom, ela fica muito reta, fica lisinha, se você usar. Você pode usar essa ou essa para fazer reto, né? Ou essa daqui para fazer reto. Mas você, usando essa daqui, você vai ver que ela dá um excelente acabamento. E desse lado, se você quer fazer uma usinagem externa, até 6 milímetros, ela fica certinho em 6 milímetros lá. Ela faz a arredondadinho certinho. E essa daqui, ela faz usinagem interna, né, de uma vez só, com 10 milímetros, ou usinagem interna de uma vez só, com 7 milímetros. Quais materiais é indicado o nosso monitorno? Nosso monitorno, ele trabalha muito bem com esses materiais: ouro, prata, moedas antigas, latão. Não é indicada para trabalhar para usinagem de aço. Para aço, teria que ser um equipamento mais bruto, né? Até consegue, pelo motor, fazer a usinagem no aço, mas não com nossas ferramentas, né? Mas, na verdade, ele não foi desenvolvido para fazer aço. Então, a gente não indica trabalhar com aço. Apesar que a gente sabe que muita gente trabalha com o nosso equipamento com aço, mas eles usam outras ferramentas, né? Mas a nossa proposta é trabalhar com esses materiais apenas, tá? Ouro, prata, latão e moeda antiga. Tanto que se for trabalhar com aço, a gente não dá o suporte, se precisar, ok? E o aro que você vai usinar? De que maneira que pode ser, quais os tipos de aro que eu posso trabalhar usando o monitor? Bem, tem várias técnicas aí de trabalho, né? Tem a centrífuga, inclusive a centrífuga a gente fabrica também, né? Que ela faz o aro, né? Você derrete o material, ele já gera o aro, né? Como você pode ver aqui na especificação, aqui, essa centrífuga. Então ele já faz o aro bruto, você derrete, já faz o aro.
e você pode, através da centrífuga, fazer a aliança. Também usinar no torno. Já ouvi essa pergunta, mas eu consigo trabalhar direto do torno da centrífuga? Eu faço o ar, eu já trabalho direto no torno? Pode, tá? Mas é indicado você ter um alargador, né? Um ajustador da aliança, para você não perder muito material na usinagem. Tem gente que trabalha assim, tem gente que pega a aliança, faz com bastante parede, depois tira a diferença no torno, depois aproveita o material que sobrou e faz novamente. Mas o mais prático que a gente tem percebido é a pessoa trabalhar com uma centrífuga, comprar um alargador, né, para deixar na medida próxima do que quer e finaliza no torno. Também você pode trabalhar, além de fazer pela centrífuga, você pode trabalhar também com laminador. Tá? O laminador, tanto elétrico como manual, você pode trabalhar com ele, mas funciona bem com mini torno? Se você fez uma solda bem feita, sim, funciona. Estando com a solda bem feita, não tem problema nenhum. Você pode pegar a peça laminada, soldada e passar no torno, que ele dá o acabamento sim. Sempre lembrando que quando você vai fazer laminado, é bom sempre fazer com uma parede um pouquinho maior para poder trabalhar essa diferença da sobra, né? E poder tirar o material para poder ficar na medida certa. Outra forma também, por cera perdida, às vezes o pessoal compra já compra o pessoal que já faz aquele monte de cera perdida, depois você só dá o acabamento no torno. Também funciona. Tá? Tem gente também que compra aqueles lotes com alianças, aro pronto, né? Aro de moeda, por exemplo, o pessoal vende na internet aros, saco de aro, e já a pessoa compra por quantidade, só que vem bruto. E aí ele passa para o torno e consegue trabalhar também. As medidas das alianças. As medidas que a gente vende para o nosso torno vêm com as seguintes medidas. Para a usinagem externa, são de 15 milímetros até 24 milímetros. Para a usinagem interna, de 18 milímetros até 25 milímetros. Isso é uma coisa a reforçar bem. Essa numeração não é numeração de aliança. Tá? As medidas das pinças que a gente fabrica estão em milímetros. Então, a gente vende 10 pinças para a usinagem externa e 8 pinças para a usinagem interna. Né? Então, por isso que você, quando compra, vem 18 pinças. Tá? Que é esse é o kit. E como que funciona? Mas como que eu sei trabalhar com essas medidas? Então, cada pinça ela expande até 1 milímetro. Então, por exemplo, se tem uma pinça de 15, ela vai abrir até 16. Ela vai abrir até mais. Né? Só que a gente orienta o cliente sempre a trabalhar até 1 milímetro de expansão, a abrir ela até 1 milímetro. Ou, se você vai trabalhar com a pinça interna ela faz o contrário, a pinça interna ela fecha. A aliança vai estar aqui dentro, então ela vai fechar, né? Então, ela vai retrair então, a pinça até 1 milímetro. E a pinça externa ela vai abrir até 1 milímetro. Pode abrir mais sim, quem sabe, mas assim, qual é o risco de quebrar a pinça, se você forçar muito. Então, sempre trabalha com esse 1 milímetro. Tá? E na média, cada pinça pega até 3 medidas, tanto para mais quanto para menos, abrindo ou fechando. Tá? Vou tentar explicar isso um pouco melhor. Nós temos aí, ó, um vídeo uma foto que nós fizemos, assim, com uma pinça, a primeira pinça, que é de 15 milímetros. Então, a pergunta que mais me fazem, quanto que eu consigo pegar uma aliança com essa aliança de 15 milímetros? Então, a gente tem um calibrador que chama Sniper, e nesse calibrador que a gente viu que o número 8 corresponde a 15,26. Aqui o número 9 que é o número da aliança número 9, 15,46, e a número 10, 15,78. Essas medidas variam de calibrador para calibrador. Então, às vezes, o calibrador está dando uma diferença um pouco mais ou para menos. Então, por isso que a gente trabalha com milímetros. Então, eu sei que a primeira pinça, que é de 15 milímetros, eu consigo abrir de 15 até 16. Né?
Aqui nós vemos aqui, por exemplo, a número 11, ela já está dando 16,18. Então eu não vou usar eu não vou usar de 15 para fazer essa 11. Eu vou pegar a próxima, que é a pinça de 16. Por quê? Porque aí eu vou abrir pouco a pinça. Então eu vou forçar menos a, a pinça, então ela vai ter maior durabilidade. E a última pinça que eu peguei lá, que era de 36, né? Pelo menos o medidor nosso vai só até 36. Está dando 24,20. E a última pinça que a gente fabrica é de 24. Só que tem que lembrar que ela abre de 24 até 25. Então ela expande até 25. Então ela sempre expande 1 milímetro. Né? Para arredondar isso melhor, fica assim, ó. As pinças externas, ela abre e expande de 15 até 15,99, de 16 até o final, 17 até o 17,99. Então, se você for medir a aliança, você sempre vai olhar aqui qual que é a medida que você tem. Se assim, estou medindo minha aliança, deu 15,32. Então eu vou usar essa primeira pinça, que ela vai de 15 até 15,99. Tá dando 20,7. Então eu vou usar essa daqui, que seria a pinça 20 milímetros, que ela vai até 20,99. Então isso que você tem que se atentar sempre. Essa daqui, para pinça interna, ela fecha. Então ela fecha, né? Então sempre você vai usar. Eu estou medindo a minha aliança lá de fora, ela vai ter que fechar. Ela está dando 17,8. Então eu vou usar essa daqui, que é de 18 para 17. Mesma coisa com as medidas. Então sempre, olhe sempre, as medidas sempre meçam no paquímetro. Como medir a pinça e a aliança, né? Se eu vou pegar uma pinça externa, que eu vou usar na lado de fora, eu preciso medir a minha aliança do lado interno. Então, essa ilustração é para isso. Eu preciso saber qual que é a pinça que eu vou usar. Então, eu tenho que, para fazer o lado de fora, a parte externa, eu tenho que medir ela do lado de dentro, porque é a parte de dentro que eu vou usar para colocar a pinça. Então, eu vou ter que medir, né, eu meço a aliança, deu 15,23. Então, eu vou pegar a pinça de 15. Que a de 15 ela vai sobrar, mas quando eu for travar com o cone expansivo, ela vai abrir. E a mesma coisa para a pinça de usinagem interna. Né? Você pode ver aqui que a gente tem uma... Por exemplo, vou precisar fazer o lado interno de uma aliança. Então, como que eu vou medir para saber qual pinça que eu vou usar? Eu vou pegar o paquímetro e eu vou medir, né? Eu vou pegar a medida aqui, ó, parte de fora da aliança, porque como ela vai pegar por fora, então eu tenho que medir quanto que está dando aqui. Aí a medida dando 24,8. Então eu vou ter que usar uma pinça, a maior pinça, que é de 25. E eu vou colocar aqui dentro. Ela vai ficar folgada, mas a ideia mesmo é que fique um pouco folgada, até 1 milímetro. Por quê? Porque aí eu venho e fecho. Quando você for travar a pinça, ela vai fechar. O bocal vai fechar, ela faz esse movimento de fechar, vai fechar, e aí a aliança trava. Aí você consegue usinar. Tá bom? Bom, e aí chegamos ao fim, né, dessa explicação rápida sobre algumas funções. Depois vai ser passado um vídeo que a gente vai explicar o funcionamento da máquina, né, e o que está sendo feito para poder fazer a usinagem da forma correta, tá bom? Esse material está sempre sendo atualizado, a gente vai disponibilizar para quem comprar a máquina o treinamento EAD, com login e senha, aí fora o material que a gente sempre deixa disponível, né, para quem já comprou o equipamento nosso. Ok? Muito obrigado e até logo.